Estou aqui para desejar a todos que a graça do Senhor Jesus conceda esta fraternal amizade entre nós. Saudamos a todos os amigos com veneração e com afeto e com profunda riqueza de sentimentos que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos concede. Amigos, irmãos, não podemos ocultar-vos a vida, a viver e a emoção que nos invade o espírito nesses momentos. Nós mesmos estamos maravilhados por nos encontrar mais uma vez aqui, à primeira vista. E como de costume, uma simples singular crônica é, em nosso parecer, um fato histórico que se insere na longa, complexa e infatigável ação evangelizadora destes imensos lugares, e com ele a reconhece, ratifica, celebra e ao mesmo tempo a conclui em sua primeira época secular. E por uma convergência de circunstâncias proféticas, hoje se inaugura esta apresentação aqui, que podemos dizer até que é eclesiástica. Procuremos adquirir, amigos, uma consciência exata deste feliz momento que agora vos apresento, para parecer como uma providência divina, conclusiva e decisiva. Gostaria de dizer-vos tantas coisas sobre vosso passado missionário e, por que não dizer, pastoral. E prestar também a vocês, amigos, uma homenagem que traça os sucos ao Evangelho, nesses campos tão amplos, tão inacessíveis, tão abertos e difíceis, ao mesmo tempo para a difusão da fé e para a sincera vitalidade religiosa e social. Foi plantada a cruz de Cristo, foi dado o nome de igreja evangélica. Foram realizados esforços mais que sobre-humanos para evangelizar tantas pessoas, tantas culturas. Levaram-se a termo grandes e inúmeras obras. Conseguiram-se, com escassez de homens e meios, resultados dignos de admiração. Em suma, difundiu-se por todo o continente o nome do único Salvador, Jesus Cristo. Foi construída a igreja. Foi difundido um espírito cujo valor e impulso estamos hoje sentindo na nossa frente, na nossa carne. Deus abençoe a grande obra evangelizadora. Deus abençoe aqueles que consumiram a própria vida. Deus abençoe a todos, irmãos, amigos, caríssimos, que vos consagraste essa gigantesca obra de evangelizar. Agora, o que poderíamos pensar do futuro? Qual será o esforço, a audácia e o sacrifício? A obra, amigos, como todos sabemos, não está acabada, mas ainda o trabalho realizado denuncia para nós os limites a percorrer, a ser percorridos. Põe em evidência a nossa necessidade. Exige algo de novo e grande. O futuro reclama um esforço, uma audácia, um sacrifício que põe na igreja uma angústia profunda. Achamo-nos num momento de reflexão total. Invade-nos como onda transbordante a inquietude característica de nossos dias, especialmente desses países que temos que enfrentar e temos que entrar. Projetado em direção ao seu desenvolvimento completo e agitado pela consciência dos próprios desequilíbrios econômicos, sociais, políticos e morais. Também os pastores da igreja, não é verdade? Fazem sua angústia
dos povos nesta fase da história da civilização. E também eles, os guias, os mestres, os profetas da fé e da graça, percebem a instabilidade que a todos nos ameaça. Irmãos, amigos, vamos, e agora é o ânimo, é a grande confiança que temos que ter. Vossa pena e vosso temor, do alto da mística barca da igreja, também nós, e não em menor grau, sentimos a tempestade que nos rodeia, nos assalta. Temos que lutar, mas escutai também de nossos lábios, amigos, vós pessoalmente mais fortes e mais valentes que nós mesmos. A palavra de Jesus, que ele apresentando-se entre as ondas borracadas, diz o seguinte: sou eu, não tem mais, vai em frente. Sim, nós queremos repetir-vos esta exortação do Mestre. Não tem mais. Esta é a igreja, uma hora de ânimo e de confiança no Senhor. Permite que resumamos brevemente em alguns dizeres o muito que trazemos no coração, na mente e no íntimo de nosso ser, para vosso presente e para próximo futuro. Não espereis que nós, tratados completos, as reuniões de vossa Assembleia Geral possa trazer-vos saber, preparado um tanto esmero e competência, abordarão mais a fundo vossos problemas. Não. Limita-nos a indicar-vos uma tríplice direção à vossa atividade de mestre, de professores, de pastores, de apóstolos, de grandes homens do povo de Deus. Segue-nos uma orientação espiritual em primeiro lugar. Entendemos, antes de mais nada, uma orientação pessoal. Ninguém certamente haverá de querer impugnar que nós, evangelizadores, chamados ao exercício da perfeição, podemos dizer assim, e a santificação dos outros, temos um dever imanente e permanente de buscar para nós mesmos essa perfeição e a santificação através de Jesus Cristo. Não podemos esquecer de nenhuma maneira as solenes exortações que nos foram dirigidas no ato de nossa consagração como membros, como pastores, como teólogos, como professores, como instrutores do conhecimento das causas que Deus nos estabeleceu para que nós possamos levar avante. Não podemos anunciar a palavra de Deus sem tê-la meditada no silêncio da alma. Não podemos ser fiéis dispensadores dos mistérios divinos de Deus sem termos garantido antes para nós mesmos suas riquezas. Não devemos dedicar-vos ao apostolado se não sabemos corroborá-lo com exemplo de virtudes cristãs tão profundo e tão imenso. Somos observados por todos como testemunhas. Somos espetáculo ao mundo. Hoje, de modo particular, com relação à pobreza, à simplicidade da vida, ao grau de confiança que pomos para nosso uso dos bens temporais. Os anjos nos observam com transparência e pureza de nosso único amor a Cristo, que se manifesta de uma maneira tão luminosa e firme e alegre a observância de nosso serviço. E a igreja observa nossa fidelidade, nossa comunhão, que faz de todos nós um, e as leis que sempre devemos recordar de sua estrutura visível e orgânica.
temos que ser ditoso no tempo, no paradoxal, atormentado, que quase sempre nos obriga à santidade, que corresponde ao nosso ofício, de ser uma pessoa representante e responsável, e que nos obriga a recuperar uma contemplação ascética dos ministros do Espírito Santo, aquele íntimo ser de personalidade do qual nos lança uma dedicação imensa de extrema exigência. E após estabelecermos uma ponte de fé, emoção, através da razão, não só a nós, mas também àqueles que nos seguem, temos as virtudes teologais que assumimos com o próximo, sem importar a soberba que nos insane a alma. Lançamos um apelo à igreja que celebrasse em nossa virtude a fé que tanto nos oprime e nos constrange, para que possamos ser cada dia melhor e exigente com nós mesmos. A fé é a base e a raiz, a fonte, a primeira razão de ser da igreja, bem o sabemos, todos nós. E sabemos com certeza que se não tivermos essa fé, cairemos numa cilada até de pensamento moderno. A desconfiança que, inclusive, nos ambientes modernos que nos rodeiam, diminui cada vez mais a validez dos princípios fundamentais da razão, ou seja, de nossa filosofia do pensamento, e nos deixa desarmados diante de assaltos, como alguns que pregam que não existe Deus e que são caprichosos pensadores de moda, dita modinha, produzido muitas vezes pelas as escolhas e escola do pensamento de confianças próprias, como pensamento não gostando do cristianismo, chamado assim de ateísmo. Muitas vezes tão simplistas quanto confusas, e estas sacudiram nossa maneira normal, humana e sábia de pensar a verdade. Estamos expostos à tentação, amigos, de historicismo, de relativismo, de subjetismo e neopositismo, que no campo da fé cria um espírito de crítica subjetiva e subvertiva, e uma falsa convicção que muitos que para se atrair como uma atração para si próprio, com meras conjecturas, que na verdade não é uma renúncia de um patrimônio que nós temos antigo doutrinal, acumulado durante muitos séculos de magistério doutrinal da igreja, e que podemos moldar não somente com as virtudes, mas também com audácia da palavra de Deus. Infelizmente, também entre nós há alguns teólogos que nem sempre vão pelos caminhos certos. Como um exemplo, a teologia da prosperidade. Não que a pessoa não possa ser próspera, não que a pessoa não possa pedir doações. Não, não é nada disso. É somente viver em prol disso. Temos uma autoestima e muito necessitamos da função de todos os teólogos que são homens bons e valorosos. Eles podem ter providências, estudiosos, são valentes, são grandes expositores da fé,
Mas temos que entender que eles têm, além de tudo, ser um discípulo inteligente do meio eclesiástico.